Será que será que Jesus é de fato quem ele diz que é? Será que Deus existe mesmo? Dúvidas e dúvidas. E muitas vezes quando um cristão tem esse tipo de dúvida, como ele se sente, né? Você já teve esse tipo de dúvida? Como você se sentiu? Será que eu estou morrendo espiritualmente por duvidar? E agora? O que acontece? Bom, seja bem-vindo mais uma vez ao canal Crescendo em Sabedoria e Graça e vamos tentar entender um pouco dessa dinâmica meio maluca da dúvida, da pergunta. Vamos usar a própria Bíblia para tentar destrinchar um pouco isso. Vamos usar o exemplo de João Batista nessa série de mensagens, onde a gente está pegando personagens bíblicos. Essa não será o único episódio sobre João Batista, mas é o primeiro de alguns. Bom, João Batista, então, vamos tentar entender um pouco sobre isso. O texto que a gente precisa analisar é de Mateus capítulo 11 e Lucas capítulo 7. Esse texto passa num período, num episódio da vida de Jesus, onde Jesus está naquilo que a gente chama sistematicamente de ano da sua popularidade. E é nesse momento que João Batista está preso, certo? E ao estar preso, ele chama seus discípulos e dá uma ordem para eles, pede para que eles façam uma coisa. Olha, vão até Jesus e façam a seguinte pergunta: És tu aquele que havia de vir ou esperamos outra pessoa? Uau, que pergunta! Vamos entender quem era João Batista. João Batista é o maior nascido entre as mulheres. Ele é o último profeta, ele cumpriu as profecias que se tratavam ele em Isaías, ele era o mensageiro, ou seja, tinha o mesmo espírito de Elias, que viria antes do Salvador, ele pregava o arrependimento, ele batizou Jesus, inclusive, e o reconheceu como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Uau! Que vida, que loucura, né? Como alguém tão espiritual assim então poderia ter dúvidas? Concorda? Essa dúvida, então, de fato, ela poderia ser pessoal mesmo de João Batista. Alguns estudiosos podem afirmar e entendem que João, diante da prisão e da expectativa messiânica, realmente teve um momento ali de incertezas, né? Ele esperava um Messias que julgaria e libertaria, assim como todo judeu, né? O judeu esperava o Messias como um guerreiro montado em cima de um cavalo que libertaria, então, todo o Israel do Império Romano, né? Só que quando nessa expectativa, João Batista pode ter olhado para Jesus de forma que Jesus atuava em misericórdia, em milagres, né? O que poderia gerar talvez uma tensão nessa expectativa, né? Então, com isso eu posso concluir que João Batista teve uma crise espiritual? Eu acho que não. Por quê? Porque ter dúvidas não é um sinal de fraqueza espiritual. O sinal de que a dúvida é em si um sinal de que você está pensando, né? Buscando, se importando com a sua fé. A dúvida, ela pode ser uma ferramenta, inclusive, de crescimento espiritual. Ela nos leva a buscar respostas, a aprofundar convicções, né? O nosso relacionamento com Deus, inclusive fortalecer o nosso entendimento. A fé bíblica, ela é descrita como a certeza de coisas que se esperam, ou seja, uh, essa certeza muitas vezes ela é construída através da pergunta, do questionamento, ou seja, eu pergunto, questiono e a resposta para essa questão produz em mim mais fé, né?
Mas agora, existem dúvidas de fato que não são dúvidas. Ah, que história é essa, né? Bom, existem dúvidas que não são dúvidas de fato, são reafirmações, né? Então, vamos pensar. Há situações na Bíblia em que a dúvida, né, ou a pergunta que parece uma dúvida, não é tanto uma incerteza, mas é uma forma de reafirmação pedagógica, uma retórica, ou até mesmo uma afirmação pastoral. Vamos dar alguns exemplos. João Batista, um deles, né? Tu és aquele que há de vir? A pergunta, né? Pode ser, essa pergunta pode ser vista não como uma dúvida pessoal agora de João Batista, mas como uma maneira de reafirmar diante dos próprios discípulos dele quem Jesus era, né? Então, levando-os a ouvir diretamente a resposta do próprio Cristo. Uh, Jesus, com os discípulos, ele faz a seguinte pergunta: quem dizes os homens que eu sou? Ou isso quer dizer o quê? Que Jesus estava em dúvida sobre a própria identidade? Claro que não, né? Mas ele usou a pergunta para reafirmar e até mesmo conduzir a resposta, né? Que Pedro fez, inclusive, né? Olha, tu és o Cristo, né? No Jardim do Éden, nós vamos ver Deus, por exemplo, perguntando onde estás. Ué, o Deus que é onisciente não sabe? Não, na verdade, isso é uma retórica, né? É algo, inclusive, pastoral no coração de Adão. Deus não estava em dúvida, mas reafirmando a situação e o chamado do homem à consciência. Onde estás, Adão, talvez não fosse um lugar, né? Mas onde estava o coração dele, entende? Então, a dúvida tem funções, né? E quais são as funções dessas dúvidas, né? Olha lá, função pedagógica. Então, é levar um ouvinte, um discípulo a refletir e a chegarem a verdades por si mesmos, tá? Essa é uma função pedagógica. João já cria em Jesus Cristo, mas enviou seus discípulos para ele para que, ao fazer a pergunta, eles mesmos ouvissem e vissem as obras de Cristo. Assim, a pergunta serviria como uma estratégia pedagógica, no final, levar seus discípulos a se encontrarem diretamente com Jesus e fortalecerem a própria fé. A função retórica reforça uma verdade já conhecida, né? Mas dita em forma de pergunta. Uma função pastoral é aproximar os seguidores de uma experiência direta com Cristo. Foi o que o João Batista fez. Ao perguntar e ao mandar seus discípulos, esses discípulos puderam ter essa experiência direta com o Cristo. Perceba que Jesus, ao responder a pergunta, ele não responde como uma afirmação direta, tipo sim, não, né? Mas ele mostra, ele fala das obras, ele diz assim: os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, né? Os mortos são ressuscitados, e aos pobres é anunciado o evangelho. Então percebe que essa ação didática está sendo pregada ao coração dos discípulos diante de uma pergunta que o próprio João Batista mandou fazer, né? Então é uma resposta, um testemunho vivo, não apenas aquilo que conforta o João Batista, mas também instruiu os discípulos que estavam diante do próprio Deus, né? E além disso, nós temos que lembrar que no Evangelho de Mateus, capítulo 11, o próprio Jesus elogia João Batista, né, mostrando que Jesus não via em João Batista incredulidade, né, mas sim como um profeta real. Então, sim, é apropriado, eu posso entender que a dúvida de João Batista pode ter sido principalmente por causa dos seus discípulos. Então, João, como mestre que era, queria que eles se aproximassem de Jesus e confirmassem por si mesmos quem ele era, né? Até porque alguns discípulos de João Batista foram discípulos de Jesus Cristo. Isso fortalece a ideia de que a fé não deve ser apenas herdada de um líder, tá? Mas construída pelo próprio encontro pessoal com Cristo, né? Muitas vezes a Bíblia
muitas vezes na Bíblia, uma dúvida é, na verdade, uma estratégia de reafirmação. João Batista pode ter usado isso, a sua pergunta, não para si, mas para que seus discípulos fossem confrontados com a realidade de Jesus e crescem por experiência própria, né? Das duas maneiras, a pergunta, o questionamento, a dúvida, com propósito, direciona a gente para um caminho certo. Então eu quero dizer para você que mesmo no meio da sua fé, se você canalizar, direcionar a sua dúvida, o seu questionamento na direção certa, Deus providenciará as respostas para que a sua fé amadureça e você se torne tão amadurecido quanto a plenitude de Cristo. Certo? Deus abençoe você, fica na paz de Cristo. Até o nosso próximo encontro.